Bom dia, amigos queridos. Deixemo-nos envolver pela suave melodia da música que faz vibrar os nossos sentimentos mais purificados, que nos toca em vibrações altíssimas e nos convida a pensarmos em Jesus, nos seus ensinamentos que marcaram a humanidade por toda a eternidade. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, ampara-nos nesta hora, Senhor. Envolva-nos em suas vibrações de paz e de esperança. E infunde em nossos corações o bom ânimo, a alegria. Nós, Senhor, em seu nome reunidos, agradecemos infinitamente a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, que vieram ter conosco nesta manhã luminosa em nossas vidas, para derramar sobre nós as sublimes inspirações deste dia, neste Evangelho tão simples, que em seu nome realizamos uma vez mais. Que nesta hora, Senhor, todos os nossos irmãos em humanidades se sintam agasalhados pela vossa misericórdia, o vosso amor. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Nós estamos refletindo nos relacionamentos. E os relacionamentos são oportunidades redentoras que Jesus, através dos seus prepostos, nos convida a percorrer alguns passos na caminhada evolutiva com aqueles que fizeram parte do nosso passado e que estamos aprendendo a nos amar. Trouxemos do Evangelho um trecho do capítulo Amai os vossos inimigos, parágrafo 7, diz assim: se alguém quer demandar contra vós para tomar vossa túnica, abandonar-lhe ainda a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer emprestar de vós. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Essa passagem de Jesus é muito significativa, nos mostrando onde estão os primeiros 1000 passos. Os primeiros 1000 passos são representados pelo nosso planejamento reencarnatório, quando nós estamos nos ajustando com aqueles espíritos que já viemos seguidas reencarnações e de alguma forma nos ferimos, nos magoamos, nos humilhamos, nos agredimos. Então, a nossa consciência, não suportando mais conviver com essas transgressões, aceita desses espíritos amigos superiores uma nova jornada na Terra, com aqueles mesmos espíritos que fizeram parte dos enredos evolutivos do meu passado. Isto é uma bênção. Isto é a nossa cura espiritual. Porque quando nós estamos a caminho com alguém, nós estamos na construção, no ajuste, né?
nós estamos na reparação, outras vezes. Nós estamos no ato de servir, outras vezes, a caminho com alguém. Estes espíritos com quem estamos a caminho, muitas vezes nós os deixamos à deriva no caminho. Como ontem foi falado, nós abandonamos por não suportar o estímulo à renovação e preferimos o sossego, preferimos o isolamento, preferimos não estar no desafio. Mas aqueles de nós que conseguimos caminhar por algum tempo 1000 passos com alguém e chegarmos nesses 1000 passos com construções, seguiremos mais 2000. Porque se os primeiros 1000 passos são para nós aprendermos a nos amar, nos ajustes, os 2000 passos depois é para que este sentimento se efetive em nós. E é por isso que é da lei de Deus que nos amemos, e nos amemos uns aos outros, como temos sido ensinados por Jesus, como Jesus nos amou. Mas é muito importante nós entendermos que ninguém chega ao amor sem passar pelo ajuste. Nós não pulamos etapas evolutivas, nós aqui deste planeta, nessa condição em que nos encontramos aqui. Então, quando nossos relacionamentos íntimos estão desajustados e o nosso ímpeto é usarmos de estratégias de fuga ou de responsabilizar o outro pelo nosso sofrimento, esses 1000 passos não valerão como processo evolutivo. Não serão contabilizados porque não está havendo o ajuste. Obviamente que alguma coisa sempre nós aproveitamos, mas nós precisamos ter claro, eu vim me ajustar com você em que aspecto? Ontem nós falamos, qual é o meu dever moral para com você? Então, o meu dever moral para com aquela pessoa talvez seja perdoar. E esses 1000 passos sejam para eu exercitar e construir o legítimo perdão. E os outros 2000 para eu aprender a amar aquele que eu já tenho um caminho de perdão. Então, nos relacionamentos, temos falado do uso da palavra, quando o nosso passado, nesses 1000 passos, não foi transformado nos relacionamentos, através dos relacionamentos, nós vamos ficando com pendências. Aquele resíduo que eu não transformei e que eu acho que eu posso guardar, mas não se guarda o passado, porque a anterioridade, que é essa faceta do passado, está ativa em mim, na minha forma de ser, na minha personalidade, no meu modo de sentir, no meu modo de agir, na forma como eu me relaciono com você. Então, esse passado, ele não cala, ele é vivo, pulsante. E este passado se comunica independente da minha palavra. Eu posso estar no silêncio comunicando um conteúdo exuberante de imagens mentais e vibrações emocionais que eu imanto essas cenas. E que elas chegam a você, elas chegam ao outro. E o outro reage à nossa estimulação. Então, a nossa palavra, ela revela do que somos, mas muitas vezes temos uma palavra dissimulada. Uma palavra que não corresponde ao que eu vibro. E nos relacionamentos, as vibrações contam mais do que as palavras, porque é a linguagem do espírito. Se eu tenho uma imagem mental, uma cena viva da minha anterioridade, onde nos prejudicamos,
eu congelei essa cena e mantém essa cena de mágoas, ressentimentos, e desenvolvi nessa cena um pensamento de que você terá que sofrer o que me fez sofrer, a gente fala de conhecimento de causa. Se esse for o meu pensamento, toda a minha vibração, quando você se aproximar de mim, será essa, embora eu possa falar palavras suaves. Mas os conteúdos que eu estou emitindo não são. Como somos espíritos, precisamos mergulhar nesse universo vibracional e sentir que nós podemos contaminar, induzir as pessoas que estão conosco por essas criações mentais que a maioria das vezes nem identificamos. E é chegada a hora de nós termos ciência do que é mesmo esse passado, essa má tendência que eu preciso me ajustar com a lei, e se não for com você, não poderá ser com outra pessoa. Porque é você que faz parte desses 1000 passos que eu defini no mundo espiritual que caminharei com você, para que um dia eu caminhe mais 2000 e possa caminhar por toda a eternidade juntos. Todas as vezes que o nosso passado mal resolvido está ativo, nós estamos associados a espíritos encarnados e desencarnados que vibram no mesmo diapasão do nosso pensamento. As nossas interferências que recebemos espirituais, elas são frutos da nossa constante invigilância sobre esse aspecto da minha anterioridade. O que é invigilância sobre esse aspecto da minha anterioridade? É eu mergulhar no meu passado e reagir no presente com a carga vibratória do ontem. Perceber você com a lente do passado. E com isso eu fico alheio à lucidez, à verdade. Eu fico num estado de alienação, reativo com essa carga emocional difícil que nós trazemos. Então nós estamos progressivamente nos nossos evangelhos começando a caminhar para as interferências espirituais dos relacionamentos. Então vamos construir uma ideia juntos. Há relatos de Emmanuel onde ele menciona para o Chico que ele estaria junto com outros espíritos organizando e solicitando aos espíritos superiores que um dado espírito pudesse começar a contribuir com o trabalho da doutrina espírita através do Chico, que seria então André Luiz. Então, André Luiz traz para nós um contexto muito importante a respeito do mundo espiritual. E nós sabemos, quando lemos o livro Nosso Lar, quão difícil foi para ele adentrar ao mundo espiritual em função da sua vivência na Terra. E depois que ele termina de relatar aquela primeira fase dele no mundo espiritual, ele lança um segundo texto com o livro Mensageiros. E logo na primeira parte, na primeira página do livro, ele diz assim: pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Então vamos entender isso. André Luiz, aquele espírito que esteve na Terra, precisou desencarnar, passar longos anos num ambiente bem difícil, ser recolhido no ambiente da colônia espiritual Nosso Lar, ter tido todo aquele entendimento que ele teve, a ponto de ser convidado a se tornar um trabalhador na seara de Jesus, a verdadeiramente começar a colaborar com os encarnados.
E é só depois de tudo isso que ele chega a essa conclusão que os adversários que ele assim considerava, na verdade, eram benfeitores. E aí a nossa pergunta é assim: será que a gente vai precisar desencarnar, ficar em regiões umbralinas, ser recolhidos em ambientes melhores, fazer compreensões profundas, iniciar todo um processo de entendimento só para depois, muito depois, ter esse entendimento? Mesmo que nós estejamos recebendo toda esse cabedal de informação que nos chega. Então, ainda nesse livro, André Luiz comenta uma questão bem importante no capítulo 14, que ele diz assim: ele está se preparando para auxiliar algumas pessoas encarnadas, e Aniceto dá um esclarecimento bem importante para ele. Diz assim: você, André, ainda não pode auxiliar os amigos encarnados, porque ainda não adquiriu a devida capacidade de ver. É razoável quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. Então, o que ele estava querendo dizer? Que assim, quando nós estamos encarnados, 99,9999 nós ficamos estagnados, presos, alienados nos efeitos. E vendo apenas efeitos, não compreendendo e nem se interessando pelas causas daquilo que nos acontece e daquilo que nós vemos ao redor de nós, vai estabelecendo no nosso íntimo uma profunda cegueira. Olha só, Paulo fica cego momentaneamente. Ele entra em contato naquela hora com a cegueira que ele vivia todo o tempo da sua vida encarnada. E André Luiz, que obviamente não é Paulo, foi informado que ele também não via, por isso não podia enxergar. Então, vamos entender com profundidade. Teve uma existência, passou por tudo que nós já sabemos, já está nessa condição dos mensageiros e ainda não tinha condição de enxergar. Aí os amigos espirituais o conduzem, isso é uma coisa extremamente importante, o conduzem a um gabinete, ao gabinete de auxílio magnético às percepções. Ele é colocado numa sala e literalmente ele é bombardeado por partículas magnéticas, cuja finalidade vai ser desestruturar da malha perispirítica dele tudo aquilo que ele havia acumulado na sua existência terrena e depois de desencarnado, que impedia a sua visão. E não vendo, não podia colaborar com ninguém. Então, por que nós estamos trazendo esse conteúdo? Porque é extremamente importante que a gente possa fazer uma compreensão mais profunda, no sentido de ter um entendimento definitivo,
que quando o nosso raciocínio fica preso no efeito, naquilo que nós estamos aparentemente vendo, quando nós estamos numa relação que traz dificuldade, o que nós estamos aparentemente vendo são efeitos. E toda uma vida vendo apenas os efeitos vai nos enceguecendo, vai tirando de nós a percepção espiritual. E nós vamos ficando impedidos, literalmente, de auxiliar o outro e, em especial, a nós mesmos. É impossível, cegos ante as percepções espirituais, auxiliar. É impossível. A gente quer dar palpite, não é? Nós somos ótimos no palpite da vida alheia, no palpite do outro que diz uma coisa, a gente quer bater em cima, falar outra coisa e não sei o que e tal. Somos especialistas nisso. Só que isso está estruturando na malha perispirítica densidades energéticas tão grandes que depois de todo um processo de sofrimento desencarnado, até chegar numa colônia espiritual, até ser recolhido, até isso, até aquilo, tal, isso que André Luiz falou que aconteceu com ele, vai acontecer conosco. Nós vamos ser conduzidos a um gabinete e sermos imantados por vibrações que vão desmagnetizar os resquícios que ficaram. Não é mágica, veja bem, não é mágica. Então eu vou ficar cega, vou fazer um monte de bobagem, aí em um determinado momento eu vou ser conduzido numa sala e uma varinha de condom vai bater sobre mim e eu vou enxergar. Não é assim. Porque esse momento é um momento final de um processo. Quando a gente é conduzida para uma sala como essa, é porque nós já fizemos compreensões profundas, já nos arrependemos, já temos uma nova proposta de vida. E apesar de tudo isso, ainda ficamos cegos. Aí a misericórdia divina nos conduz a um ambiente desse, para que aquilo que a gente ainda não conseguiu, com todo esse processo desmaterializar, nós recebemos uma chuva magnética. Porque nós não vamos imaginar que esse gabinete tem uma máquina que desintegra partículas. Porque nós já sabemos que o que desintegra partículas dessa natureza é alguém. Vamos entender bem isso. Assim como foi necessário que o magnetismo de Ananias pudesse ir até Paulo e desmagnetizar aquela cegueira, quando nós vamos num gabinete desse, nós recebemos a chuva de bênçãos, de espíritos de um grau de evolução que nós não conseguimos imaginar, que em contato com aquelas vibrações começa a haver um processo de renovação de nós mesmos. Então a importância de nós compreendermos que é necessário parar imediatamente com essa loucura de ficarmos detidos naquilo que não interessa para a nossa evolução. Daquilo que não tem nenhum significado e que a gente fica dias e dias e dias ruminando o que uma pessoa falou e que falou daquele jeito, não é? E o que significa isso? Nós estamos presos no efeito, porque a causa não tem nada a ver com isso. Aquela palavra que foi dita, ela foi dita de uma maneira imprevista, inconsciente, num momento de falta de sintonia com o bem,
de ligações com espíritos perversos. Obviamente que isso não anula a nossa responsabilidade, né? Mas nós ficamos detidos. E isso vai estabelecendo na nossa intimidade uma cegueira. E aí não tem como a gente se auxiliar. E o que dirá auxiliar quem está conosco? Então esse movimento que nós vamos precisar fazer conosco mesmo, de diante de uma situação, terá a coragem de ir na causa. E quando a gente chega na causa, o circo cai. O circo cai. E muitas vezes nós voltamos à lucidez. Como um passe de mágica. Mas aí que não é passe de mágica. Naquele momento, alguém foi auxiliado e captou o amparo divino que todo o tempo está por nós. Ora um, ora o outro, na relação, numa relação a dois. Ora um é que socorre, ora o outro. Mas nós temos que estar abertos a esse socorro espiritual. E na hora do desentendimento, na hora da palavra mal posta, maldita, literalmente a palavra maldita. Porque a palavra, quando a gente diz assim, essa minha palavra foi uma palavra maldita, mal estruturada, baseado num processo que realmente vai provocar situações que nós não temos condição de dimensionar. Então esse entendimento ele é muito importante para que a gente possa compreender e avançar. Vamos fazer a nossa prece. Quando nós vamos absorvendo desse conhecimento extraordinário que a doutrina espírita traz para nós, nós vamos percebendo que ao nos debruçarmos nesse entendimento, certamente a nossa existência pode se transformar num campo de renovação íntima inimaginável, como jamais conseguimos fazer. Então vamos pedir a Jesus. Divino Mestre, amigo querido das nossas existências, das nossas vidas, nós estamos aqui para te agradecer. Agradecer, Jesus, infinitamente, pelas bênçãos que recebemos em seu nome. Por esta doutrina de luz que clareia nossos pensamentos, que nos envolvem em vibrações de paz, que nos estimulam a progredir retamente ante ao planejamento reencarnatório, que é um plano de amor para nós. Que ainda nesta existência, Jesus, possamos enxergar a bênção daqueles que nos estimulam a ver a verdade. Que estes espíritos estejam sempre conosco, para que possamos ainda nesta existência, Jesus, nos tornarmos fiéis servidores, com os olhos abertos para a verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Rogamos ao seu coração amoroso, Senhor, que desça seu olhar doce e misericordioso sobre os que sofrem na terra, sobre todos aqueles que se despedem desta existência ante a esta pandemia.
Que a nossa casa, a terra de Ismael, e todas as casas espíritas que se encontram nesse momento, guardadas por aqueles que coordenam os trabalhos, possam receber em seus ambientes os espíritos desencarnados, socorrê-los, ampará-los, para que possam ser conduzidos ao mundo espiritual, a ambientes onde possam receber da sua misericórdia, Senhor. Queremos te agradecer, Jesus, por nos encontrarmos no Brasil, nesta pátria amada, neste ambiente que nos acolheu, para que pudéssemos, através desta reencarnação, servir a este solo com o que temos de melhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos ampare, agora e sempre. Que assim seja.